Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH. Nesta manhã de terça-feira, finalzinho de manhã, eu estou gravando esse vídeo exatamente para trazer alguns elementos de reflexão para todos nós aqui no canal, porque tem crescido muito aqui no canal e nas redes sociais o número de pessoas que duvidam da eficácia, da segurança das vacinas que estão sendo administradas na população pelo mundo afora. E muito disso se deve à postura do nosso presidente da República, que questiona permanentemente a eficácia, a segurança das vacinas. Eu queria lembrar a vocês o seguinte, em relação ao prazo muito curto que as vacinas estão sendo desenvolvidas. Gente, a ciência evolui. A vacina que tem o recorde de desenvolvimento é uma vacina que foi desenvolvida em 4 anos, né? A vacina contra a cachumba. Mas isso não significa que todas as vacinas deverão ser desenvolvidas em 4 ou 5 anos. A ciência evolui muito rapidamente. O novo coronavírus ele foi identificado em Wuhan ali por volta do mês de dezembro de 2019, mas já em fevereiro de 2020, ou seja, 90 dias após a identificação do novo coronavírus, já se tinha a sequência do material genético desse vírus esclarecida, ou seja, foi sequenciado o material genético desse vírus. Eu lembro que o sequenciamento do HIV, que é o vírus que causa AIDS, levou quase 10 anos para ser realizado. Então isso é a prova inequívoca de que a ciência evolui. E quando ela evolui, o prazo de desenvolvimento de novas técnicas, novas vacinas, novos medicamentos é encurtado felizmente para a humanidade. Então assim, não há que se argumentar que as vacinas estão sendo desenvolvidas às pressas. Sim, elas estão sendo desenvolvidas às pressas, mas elas estão cumprindo um protocolo científico já estabelecido. Acontece que os equipamentos, as técnicas evoluíram e a pressa se justifica pelo fato de que milhares de pessoas pelo mundo afora estão morrendo. Lembre, eu já falei isso aqui no canal, mas eu vou repetir, que uma vacina, para receber a aprovação de uma agência reguladora como o FDA nos Estados Unidos, que é uma referência no mundo, ela passa por uma série de etapas. A primeira etapa é exatamente o sequenciamento do material genético do agente que vai ser para o qual vai ser desenvolvida a vacina. Isso foi feito em fevereiro. Mas a partir daí, os cientistas passam a mapear quais são os pedaços desse agente infeccioso que são capazes de estimular a multiplicação de células de defesa em laboratório. Então a primeira etapa se dá dessa forma. Pega-se pedaços desse agente infeccioso e vai se testar em células de laboratório. Os pedaços que estimulam a multiplicação dessas células em laboratório passam a ser então introduzidos em animais, em cobaias de laboratório também. E se a resposta imunológica se repetir nessas cobaias com a estimulação à produção de células de defesa e anticorpos, aí se passa para uma outra etapa, que é a etapa de ensaios clínicos em seres humanos. E essa etapa, por sua vez, se divide em 3 outras, a fase 1, a fase 2 e a fase 3. Na fase 1 se aplica a vacina ou o protótipo de vacina numa quantidade pequena de pessoas, 50 pessoas, 20 pessoas, 30, e essas pessoas são muito monitoradas por uma equipe médica, exatamente para se avaliar se a vacina é segura, ou seja, se a vacina não provoca a doença. Uma vez que se constata nesse grupo pequeno de pessoas, na fase 1, que a vacina não causa a doença, se aumenta esse número para centenas de pessoas, 100, 200 pessoas. Essas pessoas, também monitoradas, servirão a partir dessa voluntariedade para se avaliar se a vacina é eficaz do ponto de vista que ela está estimulando nessas pessoas a produção de anticorpos e a produção de células de defesa e ela não está causando doença. Mais uma vez se verifica a segurança da vacina. Constatado isso, passa-se para a fase 3, onde você vai vacinar milhares de voluntários em diversos países. E aí você vai avaliar de uma maneira mais precisa, mais aferida, em diferentes grupos etários, em diferentes populações. Você vai avaliar se a vacina de fato é eficaz e se de fato ela é segura. Pois bem, apenas após a conclusão da terceira fase é que o laboratório que está desenvolvendo a vacina vai submeter a vacina à aprovação das agências reguladoras. E no caso da vacina da Pfizer, o FDA
já autorizou, já registrou a vacina para aplicação das pessoas. E isso acontece como? O FDA contrata uma equipe de cientistas independentes que não tem vínculo algum com o laboratório, não tem vínculo algum com o FDA, para analisar os resultados. E é essa equipe de cientistas independentes que tem o seu nome a zelar, tem o seu histórico científico a zelar, que vai dar ou não a chancela para o FDA autorizar a vacina. Então veja que é um processo longo, é um processo muito criterioso. Uma vez que um órgão como o FDA autoriza a aplicação de uma vacina em larga escala na população, esse órgão já se certificou que a vacina é segura, que a vacina é eficaz, que a vacina tem a capacidade de diminuir a circulação do vírus e que o custo-benefício da vacina é um custo-benefício que justifica o seu registro. Então já mostrei também aqui em vídeos anteriores que a taxa de mortalidade do novo coronavírus gira em torno de 2,7% em alguns países. Isso significa que para cada 100 mil pessoas que contraem a Covid-19, 2.700 vão morrer. Entretanto, a taxa de efeitos adversos que as novas vacinas autorizadas estão ocasionando nas pessoas já na fase 3 é muito baixa. Para cada 100 mil pessoas que foram vacinadas, apenas 3 pessoas registraram algum efeito adverso e nenhuma morreu. Então o custo-benefício da vacina é muito maior do que deixar as pessoas expostas à doença. Isso tem sido relatado e dito a partir de pesquisas científicas, de publicações científicas. Quando você manda um artigo para uma revista científica publicar, a revista pega aquele artigo e submete à avaliação de 3 outros pesquisadores na área, independentes, sem vínculo com as instituições que os pesquisadores mandaram o artigo e sem vínculo com a própria revista. E esses pesquisadores vão avaliar se aquele artigo está bem descrito, descrevendo bem a metodologia. Então veja que é tudo muito amarrado na ciência. A ciência parte de premissas de segurança. Então não há o que se contestar. Infelizmente, há pessoas que propagam nas redes sociais teorias da conspiração. Já vieram dizer aqui no canal, por exemplo, que o Joe Biden, presidente eleito dos Estados Unidos, que tomou a vacina da Pfizer agora essa semana, na verdade teria tomado água, apenas para demonstrar para a população que a vacina era segura. Gente, é muita imaginação, é muita capacidade de fantasiar as coisas, é muita vontade de justificar teorias da conspiração, teorias negacionistas. Isso não vai levar a gente a absolutamente lugar nenhum. Então, assim, eu pediria a vocês que confiem nas vacinas. O mundo está buscando aplicar a vacina na população para se livrar desse flagelo que é o coronavírus. Os Estados Unidos já estão aplicando a vacina na população, o Reino Unido também. Aqui na América Latina, o México, o Chile já anunciaram que vão aplicar a vacina na população, e nós aqui no Brasil ainda estamos discutindo o sexo dos anjos. Muito em função da teimosia, da adesão a teorias da conspiração que o nosso presidente da República tem a facilidade de fazer. E como ele tem admiradores pelo Brasil, e isso é legítimo, porque toda a população apresenta uma variação na percepção das coisas, ele termina por influenciar esses admiradores que passam a propagar suas ideias nas redes sociais, e isso não vai definitivamente ajudar o Brasil a se livrar do flagelo do coronavírus. É necessário que a gente acredite na ciência, porque a ciência ela tem salvado a humanidade de várias situações delicadas. Eu poderia citar, por exemplo, aqui a erradicação da varíola, que se deu a partir de vacina. Eu poderia citar aqui a erradicação da poliomielite, que erradicou essa doença que mutila nossas crianças em vários países do mundo, e inclusive a cobertura vacinal da poliomielite no Brasil caiu bastante, caiu para menos de 50% das crianças, exatamente por pessoas que ficam nas redes sociais, ficam nos canais de YouTube propagando a questão de que as vacinas causam mais mal do que benefício. Já andaram até dizendo que a vacina da China tem um chip que vai ser introduzido nas pessoas para rastrear as pessoas. Alguns canais já andaram até dizendo que esse chip tem o número da besta, 666, que é para quando a pessoa morrer, quem tomou a vacina vai para o inferno. Então, quer dizer, é esse tipo de coisa. E, inclusive, o presidente insinuando que quem tomar a vacina pode virar um jacaré.
Então são coisas que não vão definitivamente contribuir para a gente se livrar da pandemia de Covid-19. Eu acredito nas vacinas, assim que as vacinas estiverem disponibilizadas, eu não só tomarei a vacina, como meus familiares que eu amo também tomarão a vacina. As vacinas não causam doença, as vacinas estimulam o nosso sistema imunológico a produzir defesa para nos proteger da doença. E uma outra coisa que eu queria dizer para vocês, não é pelo fato de o coronavírus ter sofrido uma mutação importante lá na Inglaterra que as vacinas vão perder sua eficácia. É natural que os vírus sofram mutação, mas para que as vacinas percam seu efeito em função das mutações de vírus, é necessário que essas mutações se acumulem bastante, como por exemplo no vírus da influenza, onde o vírus sofre grande quantidade de mutações ao longo de 1 ou 2 anos e as vacinas têm que ser ajustadas para acompanhar essa evolução natural dos vírus. Então é necessário que a gente tenha calma, porque muito provavelmente essa mutação que aconteceu lá no coronavírus na Inglaterra não vai afetar a eficácia das vacinas que estão sendo desenvolvidas. É bem verdade que a maioria dos cientistas acredita que a vacina contra o coronavírus deverá seguir o mesmo padrão da vacina contra a gripe sazonal, ou seja, ela deverá ser ajustada a cada período de 1 ou 2 anos para ser reaplicada na população em função da elevada capacidade de mutação do coronavírus. Entretanto, os cientistas também acreditam que essa mutação que está acontecendo, repito, na Inglaterra, não será capaz de alterar a eficácia da vacina que está sendo aplicada na população. É necessário também que as pessoas tenham empatia nessa pandemia, ou seja, se preocupem com o próximo e se conscientizar de que, ao não tomar a vacina, você pode contrair uma doença contagiosa, espalhar essa doença entre outras pessoas e algumas outras pessoas que pegarem essa doença de você que não tomou a vacina poderão inclusive morrer. Então é necessário que a gente tenha empatia para a gente se livrar da pandemia, é necessário que a gente acredite na ciência para se livrar da pandemia. Esses são os caminhos para que o Brasil possa retomar o quanto antes a sua vida normal e as pessoas possam estar devidamente protegidas com as suas famílias. É isso, se você gostou desse vídeo, dá a tua curtida, compartilha, pode deixar o teu comentário e até amanhã.